A avó revela segredo chocante do passado que mudou a vida da neta negra para sempre. Naquele dia cinzento e chuvoso, a casa de Dona Ana parecia vibrar com a tempestade que se desenrolava lá fora. O cheiro de café fresco preenchia o ar, uma mistura reconfortante que, por um lado, prometia calor e, por outro, parecia convidar à revelação de segredos obscuros. Mariana, sua neta de apenas 20 anos, sentava-se inquieta à mesa da sala. Seus olhos, arregalados pela curiosidade e medo, observavam a avó. Dona Ana sempre foi uma mulher forte, mas hoje um peso invisível parecia se agravar nos seus ombros franzinos. Você está pronta para ouvir? Perguntou Dona Ana, sua voz tremendo, mas decidida. Mariana assentiu, a respiração presa na garganta, e assim começou a história. A avó, com lágrimas nos olhos, lembrou-se de sua juventude, um tempo em que sonhava ser professora, mas acabou aprisionada em um casamento terrível e abusivo com Luiz, um homem que um dia fora seu grande amor. Ela descreveu os momentos doces do início, risos e promessas, que logo se transformaram em gritos e medo. Ele não era quem eu pensei que fosse, Dona Ana murmurou, enquanto a chuva tamborilava na janela. Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta. Foi quando ele quase afogou Miguel que eu percebi. Eu não podia mais viver assim. O relato vinha carregado de dor. Cada palavra como uma facada no coração da neta. O silêncio entre elas tornou-se pesado. Dona Ana continuou, entre lágrimas e sussurros, como se cada palavra estivesse presa num grito silencioso. Relatou a fuga desesperada, a mudança de identidade para Maria e a ajuda valiosa de Dona Celeste, uma amiga que também enfrentara suas próprias batalhas. Nós éramos sobreviventes, Mariana. Mas mesmo assim, o passado não nos soltava. O clima tenso elevou-se ainda mais quando a avó mencionou o sequestro orquestrado por um parente de Luiz. Eles tentaram arruinar nossas vidas de novo, nos prenderem um ciclo que eu já havia quebrado. Eu só queria proteção para Miguel, para nós. Mariana se recolheu ao ouvir aquelas palavras, o peso da história cravada em seu peito. As feridas da avó ainda estavam frescas, apesar dos anos que passaram. Os olhos de Dona Ana se tornaram vidrados, como se revisitando aquelas memórias dolorosas. Ela olhou para Mariana, que agora estava paralisada pela gravidade do relato. O silêncio entre elas ficou ensurdecedor, o som da chuva se tornando um pano de fundo melancólico. O que restava para aquela jovem após ouvir tudo aquilo? Um futuro incerto e um passado pesado. Então, segurando a mão de Mariana, Dona Ana deixou escapar uma frase que pairou no ar como uma bomba relógio. E se eu te contar que existe um segredo ainda mais profundo escondido além disso? As palavras ecoaram e o mundo ao redor parecia desaparecer enquanto a tempestade prosseguia. O que mais a avó estava escondendo? E que impacto teria isso na vida dela? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele momento, o coração de Mariana disparava. Ela olhava nos olhos da avó, tentando decifrar aquela conexão intensa que havia se formado entre elas, como se a chuva do lado de fora gritasse por atenção. O que você quer dizer, avó? Que segredo pode ser mais profundo do que tudo isso?
A voz de Mariana tremia. Seu corpo estava tenso, expectante. Dona Ana respirou fundo. É sobre Miguel. E sobre você. As palavras saíram pesadas. Mariana franziu a testa. Miguel era seu pai. E a menção dele nesse contexto não a tranquilizava. Como assim? O que tem o meu pai? A expressão de Dona Ana ficou doce e amarga ao mesmo tempo. Ele não é quem você pensa que é, Mariana. A verdade é que Miguel não é meu filho biológico. O tempo pareceu parar. Mariana sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Ela mal podia acreditar nas próprias palavras. Ele era filho de Luiz e da minha irmã, Helena. Eu assumi como filho para protegê-lo, para dar uma nova vida a ele. A sua vida. A revelação pendia no ar como uma espada afiada. Mariana sentiu um turbilhão de emoções. Confusão, raiva, dor. Era como se um chão sólido sob seus pés tivesse se desintegrado. Então você me diz que eu não sou neta de Luiz? E que meu pai não é meu pai? Dona Ana sentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu fiz isso para te proteger, para cortar os laços que ligavam Miguel a um passado tão sombrio. Ele não tinha culpa, e nem você. Mariana se sentiu perdida. Tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Mas por que nunca me contou? O que mais você escondeu de mim? O cântico da chuva pareceu aumentar, como se a natureza refletisse o caos dentro da casa. Uma batida forte na porta fez os dois pularem. O som ecoou, interrompendo o momento carregado de revelações. Dona Ana ficou pálida, enquanto Mariana sentiu seu corpo gelar. Quem pode ser? A avó levantou-se devagar, seus olhos cheios de um medo que Mariana nunca tinha visto antes. Acho que deve ser alguém do passado, murmurou Dona Ana, apertando as mãos, como se quisesse se proteger de algo invisível. Mariana se levantou, ansiosa. Vamos abrir a porta. Mas antes que pudessem se mover, a batida se repetiu, agora mais enfática. Abra essa porta, Ana. Uma voz masculina soou do outro lado. A presença daquele homem era como uma sombra, tentando entrar na vida delas. O coração de Mariana disparou. É ele, não é? Ela olhou para a avó, vendo o terror refletido em seus olhos. Dona Ana permaneceu em silêncio, o rosto tenso. De repente, a batida se intensificou. Eu sei que você está aí. Abra logo antes que eu arrombe essa porta. A voz ecoava como um grito ensurdecedor. Mariana não conseguia se mover. Cada segundo parecia um pesadelo vivo. O que eles queriam? O que aconteceria se aquela pessoa entrasse? Dona Ana, com um movimento brusco, fechou a mão de Mariana entre as suas. Por favor, confie em mim. Não podemos abrir. E naquele momento, ficou claro. O passado que Dona Ana tentava esconder estava voltando. E não era só um eco distante. As batidas pararam abruptamente, deixando um silêncio pesado no ar. O clima tenso era palpável. O que isso significava para Mariana? O que mais havia por trás daquele segredo? As respostas que ela buscava estavam prestes a se revelar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Dona Ana congelou no lugar, com os olhos arregalados e a mão de Mariana apertada entre as suas. O silêncio era ensurdecedor, e a voz daquele homem do lado de fora reverberava como um eco de um passado que elas tentavam esquecer. Mariana sentiu o coração na boca, a ansiedade pulsando pelo corpo. Quem é ele, realmente? Perguntou, mas Dona Ana estava pálida, como se um novo pesadelo estivesse prestes a se concretizar. Não podemos abrir, Mariana. Não agora. A voz de Dona Ana saiu quase em um sussurro, cheia de terror. Mas a tensão era palpável. O batido na porta se intensificava. Ana,
Eu sei que você está aí. Abra essa porta antes que eu arrombe tudo. A mente de Mariana voou de um lado para o outro. Por que você não me contou? O que mais você escondeu de mim? Essas palavras saíram como um grito sufocado. O medo se misturava à raiva, e a verdade parecia instável como o vento lá fora. Você não entende. Ele é perigoso. Dona Ana chorava, as lágrimas escorrendo como chuva na janela. Se ele entrar, tudo o que eu fiz para nos proteger estará em risco. A batida parou de repente, e o silêncio tomou conta novamente. Mas a sensação de pavor persistia. Mariana se afastou 2 passos, sentindo-se perdida. Não era só um homem da porta, era uma sombra que carregava segredos que a aborrecia. E então, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um ruído estrondoso. Com um passo decidido, Luís, ex-marido de Dona Ana, entrou, sua presença preenchendo a sala. Seu olhar era penetrante. A raiva e o ressentimento transpareciam de forma visceral. Ah, que gira o destino, não é mesmo? Disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Acha que pode esconder de mim? Mariana ficou paralisada, olhando para o homem que, segundo a sua avó, era uma figura de pesadelo. A revelação de ontem agora batia com uma força estrondosa em sua mente. O que é que você está fazendo aqui? O que quer que estivesse prestes a acontecer fez a sala tremer. Estou aqui para resolver isso de uma vez por todas. Luís respondeu, as palavras afiadas como facas. Ele se virou para Dona Ana, com desprezo. Você não pode simplesmente apagar o passado, Ana. E agora você me trouxe de volta para isso. E então ele fez um movimento brusco para a frente, seus olhos queimando de raiva. Você não fez bem em me trair e esconder tudo, Ana. E essa garota... Ele apontou para Mariana e o mundo dela girou. Ela tem direito à verdade. Todas as verdades. Dona Ana recuou, a expressão de desespero em seu rosto. Luís, por favor, não faça isso. As lágrimas rolavam enquanto ela lutava para se manter em pé. O ar estava pesado, o clima tenso como uma corda esticada prestes a se romper. E se eu te disser que a verdade vai arruinar tudo o que você lutou para construir? Luís lançou o desafio, como se estivesse se divertindo. E enquanto Mariana tentava absorver as palavras, uma tensão no ar cresceu mais forte. O passado estava voltando com toda a força, e um novo segredo começava a se revelar. Ela sentiu um frio percorrer a espinha. O que mais Luís sabia? O que poderia transformar tudo novamente em caos? Dona Ana estava tremendo, sua vida desmoronando a cada palavra do homem à sua frente. A verdade poderia ser ainda pior do que Mariana imaginava. O que era seguro desmoronava ao seu redor. Você viu Miguel? Você encontrou meu pai? É a razão de eu estar aqui? Mariana não sabia o que seria pior: as respostas ou as perguntas que não ousava fazer. A tensão era insuportável. Ela queria gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. Na verdade, ele não é seu pai. Luís revelou de forma fria, balançando a cabeça enquanto um sorriso maquiavélico surgia. E você ainda não conhece a verdadeira história. É só o começo. As frases soaram como um trovão, e tudo ao redor parecia desabar. Mariana se sentiu tonta, como se o chão tivesse sumido. O presente, o passado. Tudo estava se entrelaçando, e ela queria distância. Mas agora, trancadas naquela sala, os segredos estavam voltando para cobrar seu preço. E ela estava prestes a descobrir que o dano poderia ser irreversível. A tempestade lá fora não era nada comparada ao turbilhão emocional que ameaçava explodir bem diante de seus olhos. Mariana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse prestes a desmoronar. Ele não é meu pai? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mas o eco
parecia ensurdecedor. As palavras de Luís pesavam no ar e Dona Ana fazia um esforço visível para a respiração. O homem à frente dela estava radiante, uma espécie de satisfação perversa em seu olhar. Sim, e você merece saber a verdade, ele disse, os olhos baixando para Mariana, como se estivesse avaliando uma peça de quebra-cabeça. Mas há mais, muito mais. Luís, fique longe dela! Dona Ana gritou, a voz quebrada e desesperada. Você não pode fazer isso. Oh, mas eu posso. A verdade não pode ser escondida para sempre, Ana. Luís fez um movimento brusco, interrompendo os pensamentos tumultuados de Mariana. Ele caminhou até a mesa, alheio ao desespero dela, e puxou um envelope de dentro do casaco. A verdade, minha querida, está escrita aqui. Mariana regalou os olhos. O que ele queria dizer com aquilo? O envelope parecia ter vida própria, pulsando com segredos. O ar estava pesado, carregado de tensão. Ela queria se esconder, mas se viu atraída para a frente, como se algo a chamasse. Luís rasgou o envelope com uma precisão brutal. Nesse documento, você vai descobrir que sua história não é apenas sobre a dor do passado, mas também sobre riquezas que nunca foram suas. Ele começou a ler, a voz baixa e mordaz. Aqui diz que você é, na verdade, herdeira de um legado que foi mantido em segredo. O coração de Mariana disparou, misturando horrorizada curiosidade com indignação. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser? E se isso fosse só uma nova forma de manipulação? A presença de Luís a deixava cada vez mais inquieta. O que ele queria realmente dela? Ele está mentindo, Mariana. Dona Ana tentou intervir, mas Luís ergueu a mão de forma a silenciá-la. Cale-se. O mundo dela precisa saber quem realmente é. As palavras desceram como um golpe. Mariana olhou para a avó, esperando ver uma reação de força, mas viu apenas fragilidade. O que mais Dona Ana tinha escondido? A dor da traição queimava como fogo, ameaçando consumir tudo. Você é filha da riqueza e do poder e do abuso. Essa herança não veio de graça, Mariana. Você foi criada para viver na escuridão e esquecer sua verdadeira linhagem. Ele estava se divertindo com isso. Cada palavra sua era um fio puxando um nó já apertado no coração de Mariana. Mas justo quando a tempestade parecia atingir seu ápice, a janela estourou em uma chuva de vidro, enquanto um cocheiro com roupas encharcadas e uma expressão assustada irrompeu na sala. Luís, o que você está fazendo aqui? A voz era grave, e qualquer traço de humor na face do homem desapareceu instantaneamente. César! Luís rosnou, enquanto a fúria tomava seu rosto. Eu disse que não era a sua vez de aparecer. César não se deixou intimidar. O passado não fica em paz, Luís. Você sabe o que acontece quando mexe com coisas maiores do que você. Um silêncio mortal se seguiu. Mariana sentia o tempo parar, enquanto as revelações estavam à beira de explodir, como uma bomba prestes a estourar. Parece que meus erros vieram cobrar seu preço. Luís parecia mais pálido agora, como se a pressão do instante começasse a esmagá-lo. Mariana não sabia se devia sentir alívio ou medo. Mas então, César virou-se para Mariana, seus olhos cheios de intensidade. Mariana, você precisa saber. Existe uma razão pela qual Luís a quer tão perto. Cale-se! Luís gritou, mas a determinação de César não se abalou. O legado não é apenas uma herança de dinheiro. É também uma herança de sangue. Seu pai, Miguel, ele não é quem você pensa também. Sua mãe está viva, e ela é uma figura decisiva em tudo isso. Um grito sufocado escapuliu da garganta de Mariana. O mundo parou. Ela olhou para Dona Ana
e para Luís, vendo suas reações congelarem no tempo. O que isso significava? As verdades que ela conhecia estavam se desmoronando em outros danos. O que mais havia por trás da máscara que sempre usaram? Até mesmo o nome de Miguel carregava vestígios de uma história que ela nunca poderia imaginar. Isso pode mudar tudo, César disse, e as palavras pareciam vibrar no ar, como um raio prestes a atingi-las. Mariana ficou confusa, a mente girando. A tempestade do lado de fora deixava a sala ainda mais sombria. Em uma fração de segundo, a vida dela parecia estar se dividindo em várias realidades. E, ao mesmo tempo, uma imensa ansiedade subia por sua espinha. Você precisa decidir, Mariana. O que quer fazer com a verdade agora, se ela está diante de você? Cada olhar presente a cercava com perguntas que ela não sabia como responder. As revelações estavam se desenrolando, e as consequências eram mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. O futuro estava prestes a ser moldado, e a tempestade ensurdecedora no lado de fora não era nada comparada ao que estava prestes a explodir dentro daquela sala. Mariana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse prestes a desmoronar. Ele não é meu pai? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mas o eco parecia ensurdecedor. As palavras de Luís pesavam no ar, e Dona Ana fazia um esforço visível para a respiração. O homem à frente dela estava radiante, uma espécie de satisfação perversa em seu olhar. Sim, e você merece saber a verdade, ele disse, os olhos baixando para Mariana, como se estivesse avaliando uma peça de quebra-cabeça. Mas há mais, muito mais. Luz, fique longe dela. Dona Ana gritou, a voz quebrada e desesperada. Você não pode fazer isso. Oh, mas eu posso. A verdade não pode ser escondida para sempre, Ana. Luís fez um movimento brusco, interrompendo os pensamentos tumultuados de Mariana. Ele caminhou até a mesa, alheio ao desespero dela, e puxou um envelope de dentro do casaco. A verdade, minha querida, está escrita aqui. Mariana regalou os olhos. O que ele queria dizer com aquilo? O envelope parecia ter vida própria, pulsando com segredos. O ar estava pesado, carregado de tensão. Ela queria se esconder, mas se viu atraída para a frente, como se algo a chamasse. Luís rasgou o envelope com uma precisão brutal. Nesse documento, você vai descobrir que sua história não é apenas sobre a dor do passado, mas também sobre riquezas que nunca foram suas. Ele começou a ler, a voz baixa e mordaz. Aqui diz que você é, na verdade, herdeira de um legado que foi mantido em segredo. O coração de Mariana disparou, misturando horrorizada curiosidade com indignação. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser? E se isso fosse só uma nova forma de manipulação? A presença de Luís a deixava cada vez mais inquieta. O que ele queria realmente dela? Ele está mentindo, Mariana. Dona Ana tentou intervir. Mas Luís ergueu a mão de forma a silenciá-la. Cale-se. O mundo dela precisa saber quem realmente é. As palavras desceram como um golpe. Mariana olhou para a avó, esperando ver uma reação de força, mas viu apenas fragilidade. O que mais Dona Ana tinha escondido? A dor da traição queimava como fogo, ameaçando consumir tudo. Você é filha da riqueza e do poder e do abuso. Essa herança não veio de graça, Mariana. Você foi criada para viver na escuridão e esquecer sua verdadeira linhagem. Ele estava se divertindo com isso. Cada palavra sua era um fio puxando um nó já apertado no coração de Mariana. Mas justo quando a tempestade parecia atingir seu ápice, a janela estourou em uma chuva de vidro, enquanto um cocheiro com roupas encharcadas
e uma expressão assustada irrompeu na sala. Luís, o que você está fazendo aqui? A voz era grave, e qualquer traço de humor na face do homem desapareceu instantaneamente. César! Luís rosnou enquanto a fúria tomava seu rosto. Eu disse que não era sua vez de aparecer. César não se deixou intimidar. O passado não fica em paz, Luís. Você sabe o que acontece quando mexe com coisas maiores do que você. Um silêncio mortal se seguiu. Mariana sentiu o tempo parar enquanto as revelações estavam à beira de explodir como uma bomba prestes a estourar. Parece que meus erros vieram cobrar seu preço. Luís parecia mais pálido agora, como se a pressão do instante começasse a esmagá-lo. Mariana não sabia se devia sentir alívio ou medo. Mas então, César virou-se para Mariana, seus olhos cheios de intensidade. Mariana, você precisa saber. Existe uma razão pela qual Luís a quer tão perto. Cale-se! Luís gritou, mas a determinação de César não se abalou. O legado não é apenas uma herança de dinheiro, é também uma herança de sangue. Seu pai, Miguel, ele não é quem você pensa também. Sua mãe está viva, e ela é uma figura decisiva em tudo isso. Um grito sufocado escapuliu da garganta de Mariana. O mundo parou. Ela olhou para Dona Ana e para Luís, vendo suas reações congelarem no tempo. O que isso significava? As verdades que ela conhecia estavam se desmoronando em outros danos. O que mais havia por trás da máscara que sempre usaram? Até mesmo o nome de Miguel carregava vestígios de uma história que ela nunca poderia imaginar. Você precisa decidir, Mariana. O que quer fazer com a verdade agora que ela está diante de você? Cada olhar presente a cercava com perguntas que ela não sabia como responder. Mariana estava à beira de um colapso. As vozes na sala pareciam se misturar, formando uma cacofonia que ecoava em sua mente. César, você está falando sério? Minha mãe, viva? A ideia parecia absurda, como uma fábula que ela só ouviria em histórias de fadas. E então, o inesperado. Uma figura feminina, molhada e coberta de marra, apareceu na porta, drenada de água da chuva, mas com um olhar que queimava como brasas. Aqui estou eu, Mariana. Ela era uma estranha e, ao mesmo tempo, havia algo inquietantemente familiar nela. Mariana sentiu seu coração parar. A mulher se adiantou e, no momento em que a luz da sala a iluminou, seu semblante ficou claro como um dia ensolarado. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Ela não podia acreditar. As peças estavam começando a se encaixar de um jeito insano. Sim, minha filha, a mulher respondeu, a voz embargada de emoção. Fui forçada a me esconder, mas agora você merece saber a verdade. Todas as verdades. O choque desceu como um balde de água fria sobre Mariana, enquanto Dona Ana ficava paralisada, a expressão entre surpresa e terror. Você é a razão por que tudo aconteceu. Mariana balbuciou, enquanto o pânico e a confusão se misturavam em seu estômago. Luís, você conhecia ela? Ela olhou para o homem, esperando uma explicação. Mas Luís estava com a boca aberta, incapaz de articular qualquer palavra. A sala tremeu com o peso das revelações. Agora, mais perguntas surgiram. O que aquela mulher queria? Qual era o seu papel nessa história? E, acima de tudo, como isso mudaria tudo o que Mariana pensava que sabia sobre si mesma, sobre sua vida, sobre seu futuro? A tempestade do lado de fora rugia como se soubesse que mais segredos estavam prestes a ser desvendados. E Mariana, sem saber o que esperar, se viu no centro de um verdadeiro furacão emocional. Mariana estava em choque, enquanto os olhos da mulher a encaravam com uma intensidade que a fazia vacilar. Mãe,
A palavra parecia ter vida própria, escapando de seus lábios como um eco distante de um sonho há muito esquecido. O ar estava carregado de emoção e confusão, e Luiz permanecia em silêncio, sua expressão mudando de desprezo para uma espécie de temor. Sim, minha filha, a mulher respondeu, a voz embargada, como se cada palavra fosse uma gota de dor. Fui forçada a me esconder, mas agora você merece saber a verdade. Todas as verdades. As palavras dela cortaram a sala como uma faca afiada. Dona Ana, a avó, estava parada em choque, a expressão de desespero se transformando em algo mais sombrio. Você estava viva todo esse tempo? Mariana lutou para processar o que estava acontecendo. O passado parecia colidir ferozmente com a realidade presente. Por que não me procurou? Por que tudo isso? A voz dela tremia, cada sílaba carregada de uma dor profunda. Porque eu não podia. A mulher respondeu, a frustração estampada no rosto. Se eu voltasse, Luiz descobriria. Ele estava prestes a quebrar tudo o que havia feito para manter você e Miguel seguros. Era como se Mariana tivesse sido atingida por um raio. Naquele momento, ela percebeu que a mulher diante dela não era apenas uma figura distante, mas sua verdadeira mãe, alguém que deveria ter estado ao seu lado o tempo todo. Dona Ana, já em um estado de desespero, finalmente rompeu o silêncio. Você não sabe, Mariana, não sabe quem ele realmente é. Suas mãos estavam trêmulas, enquanto ela olhava para a filha perdida, sem saber como intervir na revelação que estava prestes a acontecer. Você precisa entender que a verdade é mais complexa do que você imagina. A mulher insistiu, mas Mariana não sabia se conseguia ouvir mais. O mundo dela estava de cabeça para baixo. A figura de Luiz, com todos os seus segredos e mentiras, se tornava um fardo ainda mais pesado. Desculpe, mas quem você realmente é? Luiz finalmente falou, sua voz cortante e cheia de desprezo. Que tipo de mãe você pensa que é, aparecendo agora, depois de abandoná-la? Suas palavras eram como chamas que se espalhavam pela sala, e Mariana sentiu sua raiva crescendo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um som estrondoso ecoou, como se um trovão tivesse atingido a casa. Todos se viraram para a porta, e então a fechadura foi arrombada. A porta se abriu com tanta força que bateu na parede, e uma figura alta e imponente entrou. A aparência dele era aterradora, os olhos brilhando como fogo. Finalmente encontrei vocês. O novo intruso disse. Sua voz era de alguém que tinha muito mais poder do que as outras pessoas na sala. Mariana se encolheu, seu coração disparando. É hora de colocarmos um ponto final nessa história. O homem quebrou o silêncio, e todos na sala sentiram um arrepio. Eu sou o verdadeiro pai de Maria, ele declarou. E a sala congelou. Mariana se sentiu como se a terra estivesse se fechando sob seus pés. E você, Mariana, ainda não sabe a verdade sobre a herança que carrega. Ele olhou diretamente para ela, e seus olhos eram como um abismo. Você não pode ser. Gaguejou Mariana, horrorizada. O quebra-cabeça de mentiras e segredos se tornava um labirinto sem saída. Dona Ana estava pálida, uma expressão de medo e determinação misturada. Como você encontrou ela? A voz dela tremia. Não importa, o homem respondeu, seu tom misto de gélido e ameaçador. O que importa é que a verdade vai vir à tona, e as mentiras que você construiu não vão salvar você dessa vez. Os ruídos da tempestade lá fora agora pareciam insignificantes em comparação com a explosão de emoções no interior da sala. Tudo estava prestes a desmoronar, e Mariana sabia que nada seria como antes. As revelações estavam apenas começando. E o peso da verdade estava prestes a atingir o fundo do poço.
As consequências seriam devastadoras. Ela estava prestes a descobrir que o amor e a lealdade tinham um preço muito alto, e talvez o passado não pudesse ser simplesmente enterrado. A tensão pairava no ar, como um fio esticado prestes a romper. O que iria acontecer agora? Mariana olhou para a mãe, para a avó e para aquele estranho que afirmava ser seu pai. O futuro parecia incerto. E ela estava prestes a enfrentar a tempestade mais sombria de sua vida. O homem se aproximou. Sua presença tão imponente que o ar parecia se apertar ao redor deles. Mariana olhou para Dona Ana, buscando um sinal de que tudo ficaria bem. Mas a expressão da avó disfarçava um horror profundo. A mulher que se apresentou como sua mãe estava paralisada de pavor, como se um antigo pesadelo tivesse retornado. E Luiz, aquele que havia sido uma figura de terror e agora talvez fosse uma chave para tudo, estava inquieto, seu olhar alternando entre os dois novos rostos. "Quem é você?" Mariana finalmente conseguiu perguntar, sua voz mal saindo em meio à tempestade que rugia do lado de fora. "Sou Robert, o verdadeiro pai de Miguel." O homem falou com uma autoridade que parecia tanto ameaçadora quanto irresistível. "E o que você não sabe, Mariana, é que sua herança vai muito além do que você imagina." Um silêncio mortal se instaurou, como um raio que iluminasse a escuridão antes de desencadear a tempestade. Mariana sentiu o terror percorrer seu corpo. Do que vê? Ela deu um passo hesitante para trás. Mas Robert não se deixou inibir. Ele continuou, seus olhos fixos nos dela. "Eu sou parte de um legado sombrio, e você, minha filha, também é. A verdade sobre sua linhagem envolve um poder que muitos desejam. A vida que você conhece sempre foi uma mentira." Mariana sentiu a cabeça girar. "Não pode ser, isso não faz sentido", gritou. Os nós da sua vida estavam se apertando e a dor emanava de seu peito como uma fúria. "Como você pode ser meu pai? Você abandonou minha mãe. E meu erro me perseguiu." Robert desferiu o golpe, a voz ecoando como um trovão na sala. "Eu fiz escolhas que custaram muito. Não se trata de você, mas de um poder místico que nos une. O que eu fiz para protegê-la ainda pode custar o seu futuro." As palavras caíam, pesadas e cortantes. Mariana cavava em sua mente para entender, mas o que era seguro desaparecia em um abismo de incertezas. "Então você está dizendo que há mais por trás de tudo isso?" Ela olhou para Dona Ana, que parecia estar lutando contra uma torrente de memórias. "Sim, a vida de Miguel, a sua, tudo está atrelado a segredos que precisam estar enterrados. Segredos que Luiz, com sua busca obsessiva, está tentando expor." Robert olhou firme para Luiz. "Você não sabe com quem está lidando." Naquele momento, um barulho estrondoso soou, interrompendo o momento carregado. A janela do lado de fora se estilhaçou, como se a tempestade estivesse furiosa. Não apenas a chuva, mas algo mais. Uma presença. O ambiente carregou-se de energia, e em um instante, um brilho ofuscante encheu a sala. Uma figura luminosa apareceu no centro do espaço. Mariana piscou. A luz era tão intensa que fazia seu coração disparar. "Cheguei para avisar." Uma voz ressoou, suave e profunda. O tempo se esgotou. A decisão dela deve ser feita agora. Mas a sua verdadeira herança é mais do que dinheiro e poder. É sobre a escolha entre luz e escuridão. O início do caos parecia incontrolável. Tudo que Mariana conhecia desmoronava em torno dela. A conexão que existia entre os homens presentes era mais profunda do que imaginava. E isso a incutia de um medo cativante. Enquanto olhava para a guardiã,
Uma nova onda de revelações se aproximava, e seu coração palpitava. E então, enquanto o brilho da figura diminuía, um estrondo fez a casa tremer, e as luzes se apagaram. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Nenhum grito, nenhum movimento. Apenas a sensação de que algo colossal e iminente podia mudar tudo. O que exatamente estava prestes a acontecer? Uma nova revelação carregava em si ansiedades profundas. E Mariana estava prestes a ser jogada em um abismo que mudaria sua vida para sempre. A energia na sala era palpável. Enquanto a figura luminosa começava a desvanecer, a tensão aumentava. Mariana sentia seu coração acelerar. O que aquele ser dissera ressoava em sua mente. As escolhas que você fizer hoje afetarão gerações. E como se o universo estivesse prestes a responder, um estrondo ecoou de fora. As janelas tremiam e as luzes piscavam, até que a iluminação apagou completamente. O silêncio foi quase ensurdecedor. Um frio atravessou o corpo de Mariana, e no escuro ela podia sentir a presença de todos ao seu redor. Uma confusão misturada com medo. No entanto, antes que alguém pudesse pensar, um novo barulho cortou a quietude. Um forte empurrão e depois a porta foi derrubada com um estrondo. A figura que entrou, envolta em sombras, era alguém que Mariana já conhecia, mas que ninguém esperava ver ali. Miguel, seu pai, o homem que ela acreditava ser seu pai. Pai! O grito dela saiu sem que ela pudesse controlar, sua voz ecoando estridente na escuridão. Miguel, agora com um olhar feroz e determinado, estava descontrolado, como se houvesse muito em jogo. Mariana, saia da frente! Ele gritou, avançando, os músculos tensos, enquanto olhava diretamente para Robert, que se preparava para confrontá-lo. Então você se revelou, Robert. Miguel disparou, a raiva transparecendo em seu tom. Nunca acreditei que você tivesse coragem de voltar. O ódio na voz dele era palpável. Mariana estava confusa, seu mundo desmoronando. Era como se tudo estivesse prestes a explodir. O que está acontecendo? Mariana mal conseguia articular. Por que você está lutando? E quem é ele realmente? Você não entende, Mariana. Robert não é quem ele diz ser. Miguel gritou, apontando para o homem. Ele quer usar você e o seu poder para seus próprios fins. As palavras de Miguel eram tiros diretos na mente de Mariana. Poder? O que ele queria dizer? Enquanto essa nova tragédia se desenrolava, a parceira luz que havia iluminado a sala pulsava intensamente. A guardiã parecia estar se materializando novamente, mas não como antes. Havia raiva em seu olhar agora. Ele sempre esteve aqui, Miguel. Robert estava furioso, enfrentando o homem que o acusava. Nunca fui um demônio, e você sabe disso. Agora você está apenas se colocando em perigo. E quando a situação parecia insuportável, algo realmente inesperado aconteceu. A guardiã, nesse momento, ergueu as mãos, liberando uma onda de luz que se espalhou pela sala como um foguetório. Chega! Ela declarou, a voz ecoando em uma octava poderosa. O que os dois fazem aqui não é só entre vocês. Mariana é uma peça fundamental nesta batalha. Mas há uma coisa que você não sabia. Miguel parou. Sua respiração, em fúria, se acalmou. O que você está dizendo? Mariana não é apenas herdeira de um poder ancestral, mas sim uma irmã para você. As palavras dela caíram como uma bomba, incendiando a tensão no ar. Mariana ficou paralisada. Irmã? Como era possível? Não, isso não pode ser verdade. Miguel balançou a cabeça, incrédulo. Ela não pode ser minha irmã. Isso não faz sentido. E nesse momento de extrema confusão,
Uma lembrança fugaz atravessou a mente de Mariana. Flashes de fotos antigas, rostos conhecidos e a sutil conexão entre ela e Miguel, que sempre estivera ali, mas que ela nunca percebeu. Era como um quebra-cabeça que se unia de uma forma abominável, e a sala, uma arena de confrontos, tornou-se um labirinto de emoções descontroladas. A atmosfera estava tão densa que Mariana tinha dificuldade em respirar. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira extensão dessa trama familiar? Ela olhou para os olhos de Miguel, alguém com quem sempre se sentiu conectada, e viu nele o reflexo da confusão que agora consumia. Os segredos estavam se desenrolando como um novelo, e a verdade, como um fio solto, poderia mudar tudo. A guardiã observava a cena com um olhar sombrio, como se soubesse que a liberdade da verdade também trazia uma pesada cadeia de consequências. Mariana estava prestes a ser arremessada em um futuro que não conseguia compreender, e cada um dos presentes na sala tremia à beira de descobrir o que suas escolhas poderiam significar. Então, Mariana, o que você vai fazer? A voz da guardiã caiu suavemente sobre ela, e o peso da decisão se instalou no seu coração. Um novo capítulo se abrira. Mas no ruído das vozes, no desenrolar de identidades, Mariana teve apenas uma certeza: o que ela escolheria. Mariana estava à beira de um colapso. Irmã? Como assim? As palavras ressoaram como um eco na sua mente, e ela mal conseguia respirar. Miguel a encarava, os olhos arregalados, como se tentasse absorver a profundidade da revelação. O que a guardiã dissera parecia uma bomba, e Mariana se perguntava o que mais poderia estar escondido. Miguel olhou para Robert, seu semblante mudando de incredulidade para uma raiva fervente. Você não pode estar falando sério. A voz dele tremia, o corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Se você é meu pai, então como você pôde? Você não sabe o que está dizendo, rosnou Robert. O tom de sua voz era uma mistura de raiva e desespero. A situação não é o que você pensa. Mariana é a chave para tudo. E ali, entre gritos e confusão, a casa começou a tremer. As paredes vibravam e um som profundo se espalhou pelo ar, como se o próprio edifício estivesse tentando protestar contra a verdade que estava sendo desnudada. As lâmpadas piscaram e a tensão estava no auge. Para de se esconder atrás de mentiras, Robert. Miguel gritou, perdendo a paciência. Você acha que pode simplesmente reinar aqui, revelando segredos enquanto destrói vidas? Não quando a verdade está prestes a se espalhar. E quando Mariana pensou que a situação não poderia ficar pior, uma explosão de luz e som irrompeu pela sala, como um trovão que ressoava. As janelas estouraram e o silêncio foi substituído pelo barulho ensurdecedor de vidro quebrado. O ar estava pesado, cheio de destroços e fragmentos do que costumava ser a paz. A luz ofuscante que restara da figura da guardiã agora se tornara uma tempestade de energia. A sala foi engolida por uma aura elétrica, vibrante, e antes que qualquer um pudesse reagir, uma voz profunda ecoou do centro do caos. Chegou a hora. O grito penetrante parecia pulsar, como se a própria casa estivesse respondendo à chamada. Era uma presença nova, e as sombras dançavam, revelando uma figura estranha emergindo na penumbra. O rosto do intruso estava oculto, mas tinha um ar familiar. Ao seu redor, algo começou a surgir do chão. Imagens, memórias, flashes da vida de Mariana. Histórias esquecidas, não contadas, cobriam as paredes. Ela viu sua infância, cenas de risos e abraços, mas no meio da alegria havia sempre uma sombra. Era como se a sala estivesse exposta, revelando verdades arrasadoras. Quem é você? Mariana perguntou. Sua voz tremia ao cortar o silêncio ensurdecedor. Mas a figura avançava, e à medida que se aproximava, um misto de emoções invadia Mariana. Eu sou seu passado,
A verdade que você não pode escapar. A voz tinha um timbre enigmático, e um nó se formou na garganta de Mariana. As palavras pareciam cortar profundamente, como uma lâmina afiada. Você precisa escolher, mas a escolha vem com um preço. Sem aviso, a figura estendeu a mão e tudo ao redor pareceu desmoronar. O chão tremeu violentamente e uma explosão de energia sacudiu a sala. Luz e escuridão se entrelaçaram e os rostos de todos congelaram em expressões de horror absoluto. O que estava prestes a acontecer seria uma tempestade dentro da tempestade. E antes que alguém pudesse agir, uma lâmina de luz atravessou a sala, como um relâmpago, colocando todos em choque. O tempo parecia parar, e quando a luz finalmente se dissipou, a figura havia desaparecido. O que restou foram as revelações e o peso de uma verdade que estava prestes a explodir. Entre olhares confusos e corações acelerados, havia uma pergunta no ar. A que preço todos estavam dispostos a ir para descobrir essa verdade? A tempestade do lado de fora ensurdecia, mas o que estava prestes a acontecer dentro daquela casa era muito mais forte. Mariana não tinha como saber, mas tudo havia mudado. As consequências da manhã seguinte estavam se formando diante de seus olhos. Mariana estava em choque, sua mente girando com as revelações que acabara de ouvir. Irmã? Como isso é possível? Miguel, ao seu lado, era um turbilhão de emoções, a raiva e a incredulidade se misturando em seu olhar. Robert, com uma expressão de desafio, se posicionava como se pronto para uma batalha. Você não pode estar falando sério. Miguel gritou, suas mãos tremendo. A sala estava carregada de tensão. Dona Ana segurava o peito, tentando processar tudo. E a guardiã, com sua presença mística, pareceu hesitar, como se o peso da verdade fosse demais até para ela. Sim, é verdade, Miguel. A guardiã finalmente falou, sua voz ressoando com a força de 1000 trovões. Mariana é sua irmã, e o seu passado está entrelaçado de maneiras que vocês ainda não compreendem. Mas isso não é só sobre vocês. Vocês precisam decidir o que farão agora. Um estrondo ecoou no fundo da casa. O clima mudava, e a tempestade lá fora parecia querer entrar. O chão tremia sob os pés deles, e Mariana sentiu a adrenalina subir. Ela não sabia o que fazer. O que a escolha significava? O que havia em jogo? Tome cuidado, Robert, gritou Miguel. Se você acha que vai usar Mariana como uma peça de xadrez, precisa saber que não a deixarei ir. E então, algo incrível aconteceu. A figura da mãe de Mariana começou a se desvanecer no ar, como se estivesse se tornando parte da tempestade. Mariana, ela sussurrou, confie em seu coração. A verdade dará força a você. A escolha é sua. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. A dor e o amor a bombardeavam em ondas. Mãe! Ela gritou, mas a mulher já havia desaparecido na tempestade. O que ficou foi uma energia pulsante, como se o próprio ar estivesse esperando por uma decisão. Você tem que escolher, Mariana. A guardiã disse novamente, sua voz agora mais urgente. Você pode romper com o passado ou aceitar seu lugar nele. Mariana olhou para Miguel. A vontade de proteger uma irmã que nem sabia que tinha nascia dentro dela. Se somos irmãos, precisamos nos unir. Não importa quem seja Robert. Seus olhos brilharam de determinação. É hora de quebrar o ciclo. Os olhos de Robert se estreitaram, e ele estava prestes a protestar, mas a tempestade lá fora intensificou. Raios cruzaram o céu, iluminando a sala em flashes breves e dramáticos.
Não teremos mais segredos, exclamou Miguel, o corpo dele se movimentando com a urgência do momento. Faremos isso juntos, Mariana. A força nas palavras dele fez o coração de Mariana acelerar. Era o momento de confrontar o passado. A escolha estava diante dela, e Mariana respirou fundo. Estou pronta, gritou com todas as suas forças, e as palavras ecoaram pela sala enquanto a tempestade parecia responder. Nesse exato momento, uma luz radiante irrompeu. Normalmente, não haveria como explicar, mas seus olhos se encontraram com a guardiã e tudo ficou claro. O passado carregava segredos, mas o futuro era deles. Era hora de se libertar. A tempestade exterior conduzia suas emoções. Miguel avançou, juntamente com Dona Ana, formando uma barreira de esperança. Robert finalmente percebeu que ali, naquele lugar, as coisas estavam mudando. Você não pode me parar, ele protestou, mas sua voz parecia pequena diante da nova força que havia surgido. A sala tremeu novamente, e antes que tudo estivesse definido, a luz ofuscante os envolveu. Escolham sabiamente, disse a guardiã, seu tom ecoando nas paredes enquanto tudo se iluminava. E então, um silêncio absoluto. Não havia como voltar atrás. As escolhas estavam feitas. E agora Mariana e Miguel se encontrariam em uma nova jornada. O que vinha a seguir? A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente estava prestes a ser revelada. Então, enquanto a história se desenrolava em sua mente, Mariana sentiu que a conexão com sua irmã estava se formando de uma maneira que nada nunca poderia quebrar. E naquele momento, cada um deles estava prestes a descobrir que o amor, mesmo nas sombras do passado, poderia ser a força que mudaria tudo. Viu-se em um cruzamento, e a história deles estava apenas começando. Vocês querem mais? Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhem instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte da nossa jornada incrível juntos. Não esperem nem mais um segundo.